Olá, tudo bem? Vamos estudar a Bíblia? Eu sou o pastor Emailson e estou aqui mais uma vez para convidar você, a sua família, cada um de nossos amigos a nos juntarmos, nos conectarmos através da palavra de Deus. Estamos nesse momento nos conectando mais através da internet, não temos saído muito de casa, mas nossas portas estão abertas para que o céu possa vir fazer morada na nossa casa. Cada casa tem se transformado em uma igreja. Não estamos congregando no templo, mas a nossa casa tem se transformado na casa de Deus e Deus está conosco todos os dias. Então vamos continuar estudando a Bíblia, nos conectando com os nossos amigos, com os nossos familiares através da internet, mas não esqueçamos, vamos continuar conectados com o céu através do estudo da palavra de Deus e da oração também. Nós estamos dentro de uma semana de oração e estudo da palavra de Deus sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Já estudamos as primeiras 4 igrejas e hoje nós vamos para a 5ª igreja. Vamos estudar um pouquinho mais da palavra de Deus, a sua mensagem, a sua advertência, mas também as suas maravilhosas promessas. Quero pedir você que continue compartilhando os nossos vídeos para que outras pessoas também recebam essa mensagem de esperança, de conforto, e que você também vá lá no nosso canal Emailson Ribeiro, ative o sininho para que você receba a notificação dos próximos vídeos e se inscreva no nosso canal. Assim a gente vai estar mais pertinho, conectados, falando a cada dia mais da palavra de Deus. Quero convidar você nesse momento para fazer uma oração, pedir sabedoria do céu para a gente continuar agora o estudo da palavra de Deus. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez te peço, nos dê sabedoria da tua palavra, que ao estudarmos nesse momento, o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração e nos dê sabedoria, que possamos compreender o que estudarmos agora, que nós possamos estar a cada dia conectados com o céu. Nós oramos pedindo uma bênção especial também a cada ouvinte, a cada um que está estudando com a gente nesse momento. Oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos então continuar aqui o nosso estudo. O estudo de hoje é sobre a igreja de Sardes, a 5ª igreja, o 5º período da história do cristianismo. Abra aí a sua Bíblia, pega aí a sua Bíblia, abra no livro de Apocalipse, capítulo 3. Hoje o estudo é dos versos 1 ao 6. Vamos ver a mensagem desses primeiros 6 versos do capítulo 3 de Apocalipse, o que Deus tem preparado para nós. Vamos então à nossa introdução. Sardes, a 5ª igreja, ela ficava localizada a 50 quilômetros a sudoeste de Tiatira. É a referência que nós podemos dar aí para a gente saber a localidade. Você pode ir aí na internet e pesquisar o mapa, você vai ter essa visão geral de cada igreja, onde ficava localizada. Ela ficava ali, a cidade ao sudoeste de Tiatira, aproximadamente 50 quilômetros. Ela era a capital do reino da Lídia, uma cidade muito rica. Nós podemos mais uma vez perceber que era uma característica dessas cidades. O poder era algo que as pessoas buscavam bastante. Então, eles trabalhavam para que a cidade fosse fortificada, para não ser atacada, para que eles pudessem ter o sustento. Então, eles buscavam ali riqueza e proteção. Sardes não era muito diferente. Era uma cidade também muito rica, ali como capital da Lídia. O significado e importância do nome: cântico de alegria ou aqui permanece. Esse é o significado, nós também vamos perceber durante o estudo, a leitura da Bíblia, que faz muito sentido esse significado, também a importância de Sardes, né? da 5ª igreja do Apocalipse. Hansai fala de Sardes como a cidade da morte. Veja bem, olha que comentário. Ele diz: Esmirna estava morta e contudo vivia. Sardes vivia
e todavia estava morta. A carta para Sardes respira a morte, tem aparência sem realidade, promessa sem cumprimento, exterior demonstração traída pela falta de vigilância e confiança. Olha que comentário, vamos dizer assim, infeliz dessa igreja. Alguém que achava que estava no topo, mas na verdade estava no fundo do poço. Alguém que achava que estava bem, mas na verdade estava muito mal. Confiava em si e não nas coisas espirituais, como nós já vimos Jesus elogiando algumas igrejas, né? Sardes é bem antiga e era fortificada. Nós já falamos que essa é uma característica. Estava construída sobre uma rocha estratificada numa elevação de uns 500 metros. Então, para você ter uma noção, a igreja de Sardes era a cidade de Sardes era uma cidade muito fortificada. Era uma cidade rica, porque a busca, repito, a busca por poder e por também se sustentar era constante, não só no mundo antigo, mas hoje nós podemos perceber nas notícias, na política e até mesmo, infelizmente, dentro da religião. Pessoas buscando poder e riqueza. Não era diferente na época de Sardes. Nós podemos ver que era uma cidade edificada muito alto, no topo de uma rocha, de uma montanha, era fortificada, mas também que tinha o seu sustento. Era uma cidade rica. Era tão bem fortificada, tendo somente uma entrada para a cidade, ou seja, ela estava preparada caso houvesse a tentativa de um ataque. Era uma cidade bem preparada. No tempo de João, Sardes tinha pouco significado, apenas seu passado era glorioso. A gente vê todas as vezes que a nossa busca for por coisas materiais, o sentido dura pouco. A permanência é pequena, não é prolongada como tudo que é espiritual. Por isso, a nossa vida tem que ser através da oração, nossa busca tem que ser uma busca para conhecermos mais a palavra de Deus, nos aproximarmos das pessoas para que o nosso amor aumente. A gente precisa entender que tudo que faz sentido na nossa vida é a busca pelo céu, pela coroa da vida eterna. Devido ao excesso de confiança, foi capturada por Ciro em 559. É uma frase que só confirma o que a gente está falando. Quando nós buscamos, ou quando o nosso excesso de confiança invade não só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas, a gente consegue contaminar. E a derrota, ela é certa, porque o que nos faz vencedor é somente o nome de Jesus. Hoje, o visitante de Sardes pode ver os restos de lindas colunas de mármore, que era uma cidade linda de fato, que desponta para o céu como ossos secos apontando para cima. Uma cidade destruída, acabou, passageira. Os lindos jardins de outrora servem hoje de pastos para cabras solitárias que vivem ali. Ali estão sepulturas, de grandes monarcas que tiveram sua glória efêmera e passageira, sepultada no tempo. Ou seja, também se foi. Nós temos uma mensagem muito clara, quando Jesus olha não só para uma igreja específica, mas para todas as igrejas, que se faz alusão hoje também, dizendo: eu estive morto, mas estou vivo. Essa é a esperança que nós temos que colocar no nosso coração, de um Deus que vive e vive pelos séculos dos séculos. Vamos então para a leitura do texto bíblico. Apocalipse 3, a partir do versículo 1. A Bíblia descreve: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas,
Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. O capítulo 1, os versos 4 e 16, nos mostra esse paralelo de como Jesus se apresenta. Jesus se apresenta exatamente de acordo com essa necessidade. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acha diante do trono de Deus. Mesma expressão lá em cima, no verso 7 espíritos que aparecem no capítulo 3, versículo 1. Tinha na mão direita 7 estrelas. Mais uma vez a expressão se repete. Jesus, então, ele se apresenta à igreja da forma que ela necessita, para que os problemas que a igreja enfrentava ou iria enfrentar, ou que já estava enfrentando, Jesus colocava esperança no coração das pessoas, então se apresentando como aquele que é a solução para todas as nossas dificuldades. O versículo 1 diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Então, no primeiro versículo, nós conseguimos tirar a nossa primeira lição. Jesus mais uma vez diz: conheço as tuas obras, eu sei o que você está fazendo. Talvez o teu pai não saiba, talvez a tua esposa não saiba, talvez o teu filho não saiba, mas Deus diz: eu conheço, eu sei quais são as tuas obras. Você tem nome de quem vives, mas está morto. É um comentário significativo para a gente avaliar. Neste caso, a reputação, né, o nome condiz ao caráter da pessoa. A Bíblia, todas as vezes que se remete ao nome, é a sua reputação, ao seu caráter. Nesse caso aí, falando de nome, é o caráter. A hipocrisia caracterizava essa igreja. Era uma igreja que tinha nome de quem era alguém santo, mas na verdade era uma igreja que se caracterizava pela hipocrisia, que não era aquilo que fingia ser. As igrejas da Reforma professavam ter descoberto o que significa viver pela fé em Jesus Cristo. Todavia, em sua maioria, caíram em um estado semelhante ao da organização da qual havia se separado. Seu nome, protestantes, sugeria oposição aos abusos, erros e ao formalismo católico romano. E o nome Reforma indica que nenhuma dessas falhas seria encontrada dentro do corpo protestante. Veja só, a Bíblia então ela faz uma descrição de que esse período demonstra ou aponta de forma profética a todos os períodos da igreja, mas a gente vê de forma muito enfática, depois agora do momento da Idade Média, nós vimos então a Reforma Protestante. E com essa reforma, nós vimos um pouquinho no último estudo, alguns homens que se levantaram para fazer essa reforma. Com essa reforma, a pregação ou a ideia que se apontava era de uma igreja que trabalharia para não ser contra os princípios da Bíblia. Uma igreja que viveria somente a Bíblia, primeiro a Bíblia. Então, a regra de fé única dessa igreja deveria ser a Bíblia. Mas Jesus aponta então: vocês têm nome de quem está vivo, mas na verdade, de forma espiritual, vocês estão mortos. Essa é a mensagem muito clara. O caráter não condizia, eram pessoas hipócritas. É fato que ainda hoje nós temos visto pessoas que se dizem cristãos, mas os seus atos não condiz. Briga em casa, briga na igreja, briga na rua, briga no trabalho, faz confusão com todo mundo, não tem uma vida relacional positiva.
não representa bem a classe bíblica dos cristãos. Nós precisamos pensar como é que a nossa vida está, como é que está o meu caráter, o meu estilo de vida. Isso é importante para nós sermos cristãos dentro de casa, mas também lá fora, na frente de outras pessoas. Continuando o verso 2 e o verso 3, a Bíblia diz: "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que horas virei contra ti." O conselho, então, que Jesus traz à sua igreja é, primeiro, você pode ver os destaques: ser vigilante e arrepende-te, porque senão virei como um ladrão. A cidade, na verdade, era uma cidade bem protegida, porém, as 2 vezes em que ela foi conquistada, saqueada, era porque os guardas estavam dormindo. Então, o nosso primeiro conselho, a primeira exortação de Jesus é ser vigilante. Seja vigilante. Ô, amigão, acorda, se mantenha acordado, porque vem a hora e você não pode ser encontrado dormindo. O texto, ele continua trazendo algumas ênfases que é relevante, onde diz: "Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido." Eu sei que talvez você já estudou em algum momento a Bíblia. Talvez você é um conhecedor da palavra de Deus. E o conselho é: você está lembrado do que você tem ouvido, do que você tem recebido? E o próximo conselho que a Bíblia traz para nós também é ser vigilante, consolida o restante que estava para morrer, porque o verso 2 diz: "Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus." Aquela igreja não estava representando bem a palavra de Deus. As obras não condiziam com as obras celestiais, com as obras praticadas por Jesus quando veio a essa terra e nos deu o exemplo. Era uma igreja que disfarçava, uma igreja hipócrita. O ardor do protestantismo ao longo de seus primeiros anos alimentava a esperança de crescimento rumo à perfeição e a integridade na compreensão das verdades reveladas e na aplicação delas à vida. Contudo, à medida que os anos se passaram, o zelo e a piedade se esvaíram. A igreja, então, se cansou do esforço para alcançar o objetivo ao qual havia se proposto. Em alguns momentos, nós vamos ver pessoas falhando, se cansando em meio à jornada, ficando pelo caminho. A igreja, ela surge em um momento em que havia uma luz ao final do túnel, mas infelizmente alguns têm se cansado. Eu não sei se você já se cansou, se você já chegou a dizer: "Não dá mais para mim." Mas a verdade é que nós temos um Deus que nos fortalece, que é a nossa fortaleza constante, diariamente. As nossas obras precisam ser obras de paz, amigáveis, para que o céu nos ajude a levar essa jornada até que ele venha. O verso 3 diz: "Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te." Você pode perceber que a palavra arrepende-te, no original, é metanoia, é uma palavra que significa meta, mudança, noia, mente, mudança de mente. E
ela traz, a Bíblia repete muitas vezes essa palavra, metanoia, metanoia, ou seja, arrepende-se, mude os teus pensamentos, a forma de você agir, mude o teu comportamento, as tuas obras, se não condiz, mude também, seja melhor com a tua família, seja diferente no teu trabalho, estude mais a palavra de Deus, ore mais, busque mais comunhão com Deus, mais relacionamento com o próximo, ou seja, a palavra metanoia, mude, seja alguém diferente, aparece muitas vezes. Porque esse é o apelo de Deus. Deus quer nos preparar para morar nas mansões celestiais. Então nós precisamos passar por esse treino enquanto estamos aqui na terra. Eu preciso treinar como é uma vida lá no céu. É uma vida sem briga, é uma vida sem desesperança. Então eu não posso brigar, eu tenho que ter esperança. As dificuldades não podem ser maior do que a alegria ou a chama que arde no meu coração de um dia querer conquistar o reino dos céus. Então eu preciso viver ou treinar durante essa vida, treinar a cada instante, a cada momento, a cada dificuldade. É um treino que eu estou fazendo para poder ser aprovado e ir para o céu, as mansões celestiais. Então a recomendação bíblica aqui, arrepende-te, se não vigiares, virei como ladrão. Jesus vai voltar, tenha certeza disso. Talvez não vai ser amanhã, talvez vai ser hoje, mas pode ser também que seja daqui 3 meses, 3 anos ou 30 anos. Eu não sei te dizer, eu acredito que não demore muito, mas eu não sei te dizer com exatidão. Por isso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter segurança em relação às nossas atitudes. Quando eu vou dormir, eu tranco a minha casa, eu passo o cadeado nas portas, na grade, eu fecho as janelas, eu me preparo. As minhas obras são seguras, porque eu quero ter certeza que eu estarei seguro. Quando Jesus voltar, as tuas obras, as minhas obras, têm que ser obras de segurança. Eu tenho que ter certeza que as minhas obras não foram em vão. Por isso a Bíblia diz, se você tem feito obras que não são satisfatórias quanto ao reino dos céus, arrepende-te e vigie, porque Jesus virá em um momento em que a maioria das pessoas não estarão esperando. Por mais gloriosa que tenha sido a reputação passada de uma igreja ou de uma pessoa, diz o comentário, isso não é suficiente para manter a vida presente e acesa. Há uma necessidade de renovação e entrega diária. Todas as tuas obras, tudo que eu fiz no passado, não é suficiente. Sabe a leitura que você fez ontem da Bíblia? Não serve para hoje. Sabe a oração que você fez? Talvez o teu joelho está com marcas de tanto você orar, não serve para hoje. Sabe a vez que ontem, quando você falou para a tua esposa que você ama ela, não serve para hoje. O abraço que você deu na sua filha, não serve para hoje. Hoje, nós precisamos, mais uma vez, repetir as nossas ações. É hoje. Hoje nós temos mais uma oportunidade de aperfeiçoar as nossas obras. Por isso, seja fiel. Arrepende-se daquilo que precisa e ser vigilante para que nós possamos estar preparados. Não sejamos pegos de surpresa. O versículo 4, então, a Bíblia diz: tenho, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Essas palavras, ao mesmo tempo, elas são muito bonita, mas também ela é muito triste. São palavras que alegram, mas também que entristecem o nosso coração. Porque primeiro, Jesus diz, tenho contudo em Sardes algumas pessoas, não são todas, infelizmente. Nós podemos olhar dentro da igreja, nós encontramos muitas cadeiras vazias, bancos sem ninguém. Nós encontramos famílias divididas, algumas querem
e outras não. Nós encontramos em algum momento um vazio, porque nem todos decidem ao lado de Jesus. Mas a Bíblia deixa muito clara, diz, poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Essas pessoas andarão de branco juntamente comigo, pois elas são dignas. Olha o comentário. A contaminação moral havia tomado de conta de quase toda a igreja. Eu poderia acrescentar aqui, de quase todas as casas, de quase todas as famílias. Nem todas as casas, todas as famílias, todas as igrejas são de forma completa voltada para uma fé verdadeira. Alguns se deixam ser contaminados. Em contraste com os que caíram moralmente, diz o comentário, contaminando suas vestiduras, os fiéis vestem roupas brancas, limpas e sem manchas, símbolo de sua pureza. Alguns se manterão puros. Eu vou dizer para você, do fundo do meu coração, eu encontro muita dificuldade, mas eu luto todos os dias para que eu possa me manter puro, limpo, mesmo diante das nossas falhas. Em um momento ou outro, talvez a gente se estressa dentro de casa, porque são caráter diferente, postura diferente, crescemos, o esposo cresceu talvez em um ambiente, a esposa em outro, em algum momento vão discordar em alguma coisa, mas isso não pode ser o principal, o que gasta mais tempo dentro de casa. O nosso maior tempo tem que ser amando um ao outro, tem que ser se apoiando, tem que ser buscando a palavra de Deus. Então a nossa luta é para que a nossa vestidura seja garantida, porque o nosso caráter hoje é um caráter íntegro, reto. Os versos 4 a 6 fazem mais algumas alusões, e aqui eu quero, de forma bem específica, já encaminhar para o final, mas eu gostaria que você guardassem essas palavras. Tens, contudo, o verso diz, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. E aqui começa então os nossos comentários. E andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O texto é muito claro. Nossa primeira frase em destaque é que alguns, e eu posso dizer muitos, nós teremos uma grande multidão, aonde Jesus diz, essa multidão, que foram pessoas íntegras, andarão com vestes brancas, que quer dizer um caráter puro. Essas pessoas andarão comigo, diz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda frase que eu quero destacar com você é essas pessoas serão consideradas dignas, porque elas batalharam, foram fiéis. A frase que nós temos em destaque é esses que não mancharam suas vestes, o caráter, são dignas. Essas pessoas alcançarão o reino dos céus. A terceira frase que o próprio texto, de forma clara, sem precisarmos nos aprofundar tanto, mas que de forma visível está aí para a gente ler e compartilhar e tirar como aprendizado, Jesus afirma que esses não terão o nome apagados do livro da vida do Cordeiro. Então Jesus ele diz, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Se você se arrepender, se você vigiar, se você manter o teu caráter íntegro, você vai andar lado a lado com Jesus. Você vai ter uma nova vestidura branca, lavada no sangue do Cordeiro. E o seu nome nunca sairá do livro da vida. A outra frase que nos faz pensar um pouquinho,
que Jesus diz que confessará. Ele diz: eu confessarei o nome de cada um desses que se colocaram fiéis ao meu lado. Confessarei diante do Pai e diante dos anjos. Nós temos um advogado extraordinário. Esse advogado nunca perdeu uma causa e ele está se convidando a ser seu advogado também. Aceite e siga as orientações bíblicas. A nossa última frase, que chama a atenção através do texto, é a última frase aí. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O ouvir é no sentido individual. Você tem ouvido aí? Então ouça. A salvação e a perdição, ela é individual. Eu já vi algumas pessoas que estão chateadas por causa de alguém, diz: pastor, eu vou sair da igreja por causa de fulano, suas atitudes. O que eu quero deixar bem claro para você é que a salvação, ela é individual. Você tem que modelar o teu caráter de acordo com os ensinamentos bíblicos, mas a perdição também é individual. Nós temos visto pessoas que saem da igreja, se afastam, arriscando a salvação, mas nós temos visto pessoas também que têm se aproximado de Deus a cada dia. Lembre-se disso, a salvação e a perdição, ela é individual, porque ela depende da tua decisão. Quero concluir então o nosso estudo com o nosso quadro, onde nós podemos ver aí o período aproximadamente da igreja de 1560 a 1798, como Cristo se apresenta a essa igreja, como os sete espíritos de Deus, a plenitude, né, do Espírito Santo e as 7 estrelas também. Jesus tem a plenitude da mensagem, a mensagem é dele, é verdadeira, é fiel, é honesta, nós podemos confiar e segui-la. O elogio de Jesus a essa igreja, alguns se mantêm fiéis. Parabéns, a igreja ainda tem homens e mulheres que merecem confiança. A reprovação que Jesus faz a essa igreja é que alguns ou a maioria afirmam estar vivo, porém a verdade é que estão todos mortos espiritualmente. O conselho que Jesus dá a essa igreja é: arrepende-te. Como eu já falei um pouquinho do metanoia, arrepender, mudar de pensamento, ser pessoas diferentes, modelar o teu caráter de acordo com os ensinamentos bíblicos e vigie. Olha, vigie, abre o olho. Jesus está voltando. Você precisa treinar a ser um cristão enquanto não chega o céu. Quando o céu chegar, aqueles que não treinaram direitinho, esses podem correr risco de não serem eleitos às mansões celestiais. A advertência que Jesus faz é justamente essa: eu venho a ti como ladrão. Você não sabe a hora que o ladrão vem. Se você soubesse, você estaria todo o tempo preparado. Algumas pessoas não se preparam e sofrem por causa disso. Jesus diz: olha, tome cuidado. Eu não falei que dia e hora, porque eu preciso que você viva todo instante preparado. E a promessa extraordinária que Jesus faz a essa igreja e a você e a mim também: primeiro, esses poucos que se mantêm e que se manterão fiel andarão lado a lado com Cristo. Serão dignas, terão o nome escrito no livro da vida. E Jesus então confessa o nome de todos esses diante do Pai e dos anjos. Veja só, quero encerrar fazendo uma oração com você, por você, para que Deus nos abençoe, para que o nosso nome não seja apagado do livro da vida. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, obrigado por Tua graça e por Teu amor, que nós possamos aceitar a Tua exortação, nos mantermos vigilantes, para que quando o Senhor volte, nós possamos estar preparados para andarmos contigo por toda a eternidade. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado por sua atenção, por estar conectado com a gente. Amanhã eu espero você. Até lá.